Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente dar início à nossa caixa acoplada, eu resolvi explicar para vocês como que tira a medida, tá? Porque o importante é ter a medida da caixa da cliente. Aqui é uma caixinha de papelão pequenininha que eu peguei ali só para ajudar vocês a tirar a medida, tá bom? É importante ter, porque tem umas caixas acopladas que elas são mais magrinhas aqui, tem umas que são mais baixas na altura e tem umas que a tampa delas são menores. E tem um outro detalhe, tá bom? Tem umas que são bem grudadas na parede, são lá coladinhas lá na parede do banheiro, e tem umas que são um pouquinho afastadas, tá bom? Esse modelo que eu vou ensinar para vocês, ela não tem a parte de trás, tá? Ela vai só até a beiradinha aqui e a beiradinha aqui na lateral, tá bom? Que é para qualquer... Pode ser ela encostada ou pode ser ela que tenha um vão atrás, tá bom? Agora, a medida, é muito importante vocês terem a medida da caixa acoplada da cliente para não ter perigo de ficar ou muito grande, sobrando muito, ou não entrar na caixa acoplada, tá bom? Aqui, ó, vocês vão precisar ter a seguinte medida. Essa medida aqui, ó, do botão, tem a partinha metálica do botão, essa medida daqui até a beirinha aqui, ó. Aqui deu 10 centímetros e meio, porque é uma caixinha de papelão, mas eu só tô explicando que às vezes vocês podem até explicar para cliente como que tira a medida, se vocês não puderem ir na cada cliente. Então, vocês precisam dessa medida do botão até aqui, tá? Vocês precisam dessa medida aqui, ó, da largura, dali do cantinho até a pontinha aqui. Vocês precisam dessa medida aqui, ó, do botão até a pontinha aqui. Não acompanhe essas medidas que eu tô passando aqui, tá, pessoal? Porque essa caixinha é bem pequenininha, só para explicar mesmo, a caixa de papelão. Só para explicar mesmo vocês como tira a medida. Quando eu falar assim, a medida da cinturinha, é essa medida aqui, ó, da beira aqui, ó, da caixa, daqui, ó, do cantinho, passa pela frente e vai até o próximo cantinho, ó. A cinturinha da nossa caixa que eu vou dizer é essa. E a altura, que é dessa beiradinha aqui, até mais ou menos passando um pouquinho do meio. Geralmente as capas, ela passa um pouquinho do meio. Agora, se você quiser fazer maior, você explica para... Se a cliente, né, quiser maior, você explica para ela como tira a medida, né, daqui, ó, até embaixo. Ou se ela quiser até o meio, ou se ela quiser um pouquinho abaixo do meio, tá bom? É muito importante ter essas medidas, porque tem vários modelos de caixa acoplada, tá bom? Eu só não fiz ainda aquela que tem o botão do lado, tá? Aquela que tem o botão aqui, eu não fiz ainda dela, mas eu vou explicar este modelo aqui que tem o botão em cima, tá bom? Que é a mais padronizada que tem hoje em dia, tá bom? Então, é muito importante, não percam essa parte do vídeo que é importante, tá? A medida do botão até o meio da tampa, a medida da tampa, a parte de cima, a medida do botão até aqui, a beirinha, a medida da cinturinha da caixa, que é aqui em volta, ó, da beirinha aqui, ó, até aqui, tá? E a altura que a cliente vai pedir. Isso é muito importante. Então, no decorrer do vídeo, quando eu estiver falando, a gente vai fazer a tampa, a gente vai fazer a cinturinha, a gente vai fazer a altura da caixa acoplada. Aí vocês já sabem o que eu tô falando, tá bom? Vamos dar início à nossa peça. Eu vou fazer aqui o comecinho para vocês com as correntinhas para quem não tiver a argolinha, tá bom? Eu vou trabalhar uma quantidade de corrente para dar mais ou menos 16 centímetros, que aqui é por isso que eu deixei a fita aqui, tá bom? Ó, eu dou início a meu cordão de correntes assim, eu introduzo a agulha aqui, eu dou uma voltinha, ó, faço tipo um L, tá vendo, ó? E já puxo minha corrente. Aqui é a minha primeira corrente. Eu vou trabalhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enroscou o fio aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trabalhei 20 e vou medir aqui para ver já quanto que deu. Deu 12 centímetros, falta mais um pouquinho. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. E vou medir aqui quantos centímetros que deu, tá? 28 correntes, no meu ponto, né, ó. Deu 17 centímetros. Eu vou desmanchar só uma, duas correntes.
Então, aqui pra mim, 26 correntes já deu os 16 centímetros que eu preciso, tá? Que é mais ou menos, ó, mais ou menos a circunferência da argolinha. Deu pra ver direitinho aqui, ó. Eu coloquei aqui a correntinha em volta, deixa eu tirar a fita aqui pra não atrapalhar. Eu coloquei aqui a correntinha em volta ó, é mais ou menos a circunferência da argola, tá bom? Aí aqui, ó, nós vamos fechar, né? Pegar nossa corrente, arrumar ela bonitinha assim, bem todinha pra cima. Vamos pegar na primeira corrente lá no começo, na primeira argolinha, né? Puxar com ponto baixíssimo. Subir 2 correntes, que equivale a um ponto baixo. E vamos trabalhar pontos baixos aqui, ó, dentro dessa argola. Tá vendo? Não ficou a argola bem grandona de ponto de corrente, ó. E já vou escondendo meu fio, ok? Ó, meu fio tá aqui, eu já vou escondendo ele. Eu juntei ele aqui com a corrente e vou trabalhar, no caso aqui, 36 pontos baixos, contando com essas 2 correntes aqui do começo, tá? Contando com essas 2 do começo, eu vou fazer 36 pontos baixos. Então, são 35 pontos baixos, mais as 2 correntes vão dar 36, ok? Então, aqui é pra você trabalhar se você não tiver argola, dá certo também, tá? Agora, eu vou desmanchar aqui pra gente fazer com a nossa argola, tá? Ó, vou pegar a argola, introduzir a agulha aqui no meio e vou puxar meu fio. Não é necessário amarrar, tá? Aqui, ó, puxei meu fio, já travei ele. E eu vou trabalhando, vou segurando o fio aqui, ó, junto e vou pegando o fio. Vou preenchendo minha argola aqui, ó. Opa, escapou. Vou preenchendo minha argola aqui com pontos baixos, tá? Não conta com essa travinha que a gente fez aqui, não. Aqui eu vou fazer 36 pontos baixos. Já fiz meu primeiro, segundo. Ó, eu vou contando 3, né? Ó, já vou prendendo meu fio, tá vendo meu fio aqui embaixo, ó, da argola? Já vou prendendo ele. 4, vou dando uma ajeitadinha, pra ele não... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa parte, às vezes, é um pouco chatinha, mas é necessário, tá? Ó, aí você vai preenchendo sua argola. Já fiz 10, vou trabalhar meus 36 pontos. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês pra gente fechar junto, ok? Trabalhamos aqui 36 pontos baixos, ok? Antes da gente fechar, a gente vai conferir, tá? Pra dar certinho a base aqui da nossa caixa acoplada. Então, eu não conto essa travinha que eu fiz, conto só a partir do primeiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Aí não faltou um aqui. 36, tá? Quem assiste meus vídeos aí sabe que eu gosto sempre de estar conferindo, tá? Pra dar certinho, tá bom? Ó, 36 pontos baixos. Ok? Ó, 36, né? Então, aqui, nós vamos já trabalhar a base pra ficar quadrado, ok? Vamos pegar no primeiro ponto baixo aqui, ó, e puxar um ponto baixíssimo, tá? Subir 3 correntes, 1, 2, 3. No próximo ponto baixo, vamos trabalhar um ponto alto. E no próximo ponto baixo, vamos trabalhar mais um ponto alto. Então, trabalhamos aqui 3 pontos, tá? Uma corrente de intervalo, laço, vou pular 2 pontos de base. E no próximo aqui, eu vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, e mais um ponto alto no mesmo lugar, ok? Vai ficar assim. 3 pontos, um do ladinho do outro, pulei 2 pontos baixos. No terceiro aqui, eu fiz 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer 3 correntes de intervalo, que aqui vai ser a nossa quina. Vou laçar meu fio e no próximo ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Ok? Ficando assim nossa primeira quina.
Uma corrente de intervalo, vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, e no próximo mais um ponto alto. Tô fazendo devagarinho, pessoal, que é pra ficar bem explicadinho, tá, ó? Uma corrente de intervalo, vou pular 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar, pra gente fazer a nossa próxima quina. 2, 3 pontos altos. 3 correntes de intervalo, no próximo ponto baixo, eles ficam bem um pertinho do outro, pessoal, mas vocês dão uma puxadinha assim, ó, dá pra ver que tem um ponto baixo aqui, tá? 1, 2, 3, no mesmo lugar. Ó, vocês podem ver que eu usei um ponto baixo para esses 3 e um ponto baixo para esses 3, ó. Tá vendo? Esse ponto baixo aqui, esse ponto próximo é o outro bloquinho de 3. Uma corrente de intervalo, pulo 1, 2. Se você tiver dúvida, dá uma puxadinha assim, é que você vai ver que tem os 2 furinhos aqui, que é 1, 2 pontos baixos. No terceiro, eu vou fazer novamente um ponto seguidinho do outro. No próximo, mais um. E no próximo, mais um. Ok? Aí a nossa base vai ficando bem bonitinha assim, ó. Dá pra ver bem de pertinho, ok? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base, no próximo eu vou fazer novamente meu bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3. 3 correntes de intervalo. No próximo, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ok? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base, vou fazer novamente meu bloquinho de pontos altos, um do ladinho do outro, ó, um seguidinho do outro. No próximo, mais um, e no próximo, mais um. Ok? Vai ficando bem bonitinha a nossa base. Uma corrente de intervalo, vou pular 2 pontos. Aqui, ó, sobraram 6 pontos, que são 2 pontos que eu vou pular, 2 pontos que nós vamos trabalhar na nossa última quina e 2 pontos que sobrou pro final. Então, é o seguinte, uma corrente de intervalo, pulei 2 pontos de base, no terceiro eu vou fazer meu bloquinho de 3 pontos, todos no mesmo ponto de base aqui, ó. 3 correntes de intervalo. No próximo ponto, eu vou fazer, próximo ponto baixo, mais um bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3. Uma corrente de intervalo. E aqui nas 3 correntes do início, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Ok, ó. Nossa base ficou bem arrumadinha, ó, bem quadradinha. Tá? Deixa eu pôr de pertinho aqui pra vocês verem. Ó. Vendo? Ficou bem certinha. Ok? Com a nossa base aqui pronta, nossa primeira base aqui pronta, ó, com as 4 quinas arrumadinha, tá? A gente fechou com ponto baixíssimo. Vamos andar com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima desses 2 pontos altos. 1, 2. E aqui dentro da corrente, ok? Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar, que é aquele bloquinho de 3, tá? Uma corrente de intervalo, vamos pra quina. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes de intervalo. Eu coloco 3 correntes, pessoal, porque eu acho que fica, o quadradinho fica mais bonitinho, tá? Aí, eu coloco 3, aí eu fiz a minha quina aqui. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. No próximo espaço, outro bloquinho de 3, 1, 2, 3, uma corrente de intervalo, a nossa quina, 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes de intervalo,
e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui, pessoal, é uma repetição, tá? É uma repetição de pontos, de bloquinhos de 3, com uma corrente de intervalo, e bloquinhos de 3 na quina com 3 correntes de intervalo. Eu vou seguir fazendo minha peça, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, mas é só essa repetição aqui, tá? Quina, bloquinho de 3 e quina. Vai ficando assim, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já retorno com vocês. Terminei aqui, tá? Meu último bloquinho aqui, fiz as 4 quinas bonitinho, ó. Uma corrente de intervalo. Vou pegar aqui nas correntes que eu iniciei, 1, 2, 3. Na terceira, eu puxo um ponto baixíssimo, ok? Eu vou andar novamente com ponto baixíssimo em cima desses 2 pontos altos e dentro da corrente. Eu vou fazer mais uma carreira de repetição. 3 pontos, né? Ó, contando com a corrente, bloquinho de 3, uma de intervalo, a nossa quina, que são 3 pontos altos, 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3, e mais 3 pontos altos, ok? Agora aqui, ó, uma corrente de intervalo, né? Eu tinha 2 bloquinhos de intervalo aqui, eu vou ficar com 3, tá? Uma corrente de intervalo, vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, mais um bloquinho de 3, 1, 2, 3, uma corrente de intervalo, mais um bloquinho de 3 pontos, 1, 2, 3, ficando assim, ok? Uma corrente de intervalo e a nossa quina. Aqui também é a mesma repetição da carreira de baixo, tá bom? Nossa quina e os bloquinhos de 3 com uma corrente de intervalo. 3 correntes de intervalo é só na quina, tá? Entre um bloquinho e outro, que é pra ficar um quadradinho bem bonitinho. Ok? Nossa peça vai ficando assim, tá? Eu vou fazer a minha carreira, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, ok? Ó, aqui nós vamos fechar a nossa quarta carreira, porque a primeira carreira foi do ponto baixo, segunda, terceira, quarta carreira, ok? Que ficou 3 bloquinhos aqui na parte reta e a quina. Uma corrente de intervalo, na terceira corrente aqui a gente puxa um ponto baixíssimo, tá? Agora, é nessa parte que vocês têm que observar essa medida aqui, ó. Deixa eu pegar minha caixinha. É nessa parte aqui, ó, que vocês têm que observar essa medida aqui, ó. Que eu pedi pra vocês tirar do botão daqui. Porque aqui a gente vai crescer pelas laterais, vai ser outra medida. Então, é aqui que vocês têm que observar agora essa medida aqui, tá? Eu vou medir aqui pra vocês, no meu ponto, tá? Ó, deixa eu pegar minha fita aqui. No meu ponto, ela ficou, ó, do botão, tá? Porque essa partinha de ponto baixo vai ficar em cima daquela partinha prateada do botão. Então, daqui, ó, dos pontos aqui, a minha deu 5 centímetros, tá? 5 centímetros. Aí, isso que vocês têm que observar na medida aí que vocês tiraram ou que a cliente passou, tá? Porque aqui na lateral a gente vai crescer de novo. Então, se aqui já deu o suficiente que a cliente te passou, já tá bom, você vai parar por aqui, tá? Com essa quantidade de carreiras aqui, ó, que eu fiz, 4 carreiras, né, contando com a de ponto baixo aqui, eu já cheguei à seguinte medida, tá? A medida que a cliente me mandou daqui, ó, dessa beiradinha aqui do botão, foi 6 centímetros e meio, tá? 6,5 aqui, ó, daqui aqui, tá? Então, aqui, ó, eu já cheguei a 5 centímetros, tá? Vocês vão medir ainda, depende do ponto de vocês, tá? A minha aqui já deu 5 centímetros. Só que como ainda tem uma carreira aqui a volta toda da tampa, então eu vou conseguir chegar à medida que eu preciso, tá bom? Então, aqui eu já vou parar por aqui.
Essas 4 carreiras para mim já foi suficiente. Se a caixa da sua cliente for maior, você faz mais uma carreira, do mesmo jeitinho. Bloquinhos no meio aqui dos espaços, com uma corrente de intervalo, e a quina do mesmo jeito, 3 pontos, 3 correntes, tá? Aí você vai fazendo assim, tá bom? Aqui, ó, para mim não quebrar meu fio, eu vou andar com ponto baixíssimo, 1, 2, 3, em cima dos pontos, 4, 5, 6, 7 vezes, ó, só para mim não quebrar meu fio, para não ficar muito arremate aqui, tá? Agora eu vou andar para as laterais, pra gente fazer a medida da lateral, tá bom? Que a cliente me mandou aqui a medida da lateral dela, se eu não me engano, é 16 ou 17 centímetros, mas eu vou conferir aqui, aí eu volto com vocês medindo aqui, tá? Então, agora a gente vai andar na lateral. Vou subir 3 correntes, vou fazer mais 2 pontos aqui no mesmo lugar, completar esse bloquinho de 3, uma corrente de intervalo, e vou seguir meus bloquinhos aqui, normal, 3 pontos altos, tá? Uma corrente de intervalo, próximo espaço, 3 pontos altos, mais um bloquinho de intervalo, uma corrente, 3 pontos altos. Pessoal, eu tive uma reclamação aí no vídeo meu, que a pessoa falou que eu faço muito rápido, mas tem um sistema aí no vídeo, que tem, em cima do seu vídeo aí, quando você clicar, tem 3 bolinhas, que você pode deixar o vídeo mais lento ou mais rápido, tá? Aí você dá uma olhada aí no seu celular, que tem esse sistema aí, tá? Então, eu vou continuar trabalhando aqui, ó. 3 pontos altos. Aí, uma pessoa falou também que eu falo muito ok nos meus vídeos, mas é o meu jeito de ensinar, é assim, tá? Então, infelizmente tem muita gente que fala ok, tem muita gente que fala tá bom, tem muita gente que fala assim, e esse é o meu jeitinho, tá? De gravar é assim. Uma corrente de intervalo, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, e aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Que a gente vai seguir agora a parte lateral da nossa tampa, tá? Ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com uma corrente de intervalo. Viro o meu trabalho, subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e uma de intervalo, e já venho pro próximo espaço e trabalho meu bloquinho, tá? De 3 pontos altos, ok? Uma corrente de intervalo, meu bloquinho. Eu vou trabalhar aqui todos os meus bloquinhos para o nosso vídeo não ficar muito longo. E quando eu chegar aqui no final aqui, eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui no final, né, da segunda carreira, fiz uma corrente de intervalo. E peguei aqui, ó, em cima da correntinha aqui, fiz um ponto alto, ok? Subo 3 correntes, viro meu trabalho e vou trabalhar 3 pontos altos. Contando com a corrente, né, ó. Corrente mais 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo. E as nossas carreiras vão ficar assim. Uma carreira aberta e uma fechada. Aberta e fechada que eu falo é isso, ó. Fechada com 3 pontos altos e aberta com 3 correntes e mais uma corrente de intervalo, tá bom? Vou trabalhar só mais essa carreira aqui com vocês. Depois eu vou fazer um total de 8 carreiras, tá? Pra gente medir aqui juntos, que a medida que a cliente me mandou é 17 centímetros, tá? Do jeito que eu expliquei pra vocês medirem lá, da ponta do botão até a lateral da caixa, tá? Ó, vou seguindo aqui, 3 pontos altos e uma corrente de intervalo, tá? Uma corrente de intervalo e meus 3 pontos altos aqui no final. Então, a gente vai ficar assim. Ó. Carreira ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. E carreira par, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, com as laterais abertas, tá? Então, eu vou trabalhar 8 carreiras. Eu vou só iniciar a 4ª carreira aqui com vocês. 1, 2, 3 correntes, mais uma de intervalo. Viro e já começo a fazer meus bloquinhos aqui, tá? Essa é a minha 4ª carreira.
Eu vou trabalhar 8 carreiras no total, ó. Carreira fechada, aberta, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, deixa eu pegar um marcador aqui. Se vocês tiverem dúvida, aonde que começa, aonde que termina aí a carreira de vocês, é só colocar um marcadorzinho. Deixa eu pegar aqui um da minha filha mesmo, porque os meus estão ali, do outro lado. Minha filha também é crocheteira, então ela tem as coisinhas dela e eu tenho as minhas. Vou pegar aqui. Então, eu vou pegar um marcadorzinho aqui, ó, e vou pôr aqui, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3 carreiras nessa quina aqui, ó, eu coloco um marcadorzinho, ou você amarra um fio aí, tá? Alguma coisinha, só pra você saber onde inicia a sua carreira. 1, 2, 3, 4. Eu vou trabalhar minhas 8 carreiras e retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui minhas 8 carreiras, tá? Que eu falei anteriormente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou medir aqui com vocês. Que a medida que ela me mandou aqui da lateral é 17, tá? Coloquei aqui, ó, perto da argola aqui, ó. Deu 16 centímetros. Só que eu ainda vou fazer uma carreira de base pra gente começar o corpinho a cinturinha da caixa. Então, pra mim aqui tá bom. Tá? Pra mim aqui deu 16, ó, pra mim tá bom. E aqui tinha que dar 7 ou 6,5, aqui pra mim deu 5, tá vendo? 5, então tá bom, porque eu ainda vou fazer uma base aqui antes de fazer o corpinho. Aí vai chegar no tamanho que eu preciso, tá bom? Ó, cortei meu fio aqui. Faço só uma corrente de... Puxo o fio e deixo ele pra arrematar ali, tá? Ó, aqui... Eu comecei, aqui é o lado direito, tá vendo? O lado de cima, aqui é o avesso, onde tem esses nozinhos aqui é o avesso. Eu comecei no lado direito, então aqui também eu vou começar no lado direito, com a nossa peça viradinha pra cima. Eu vou pegar aqui nessa quina aqui, ó, e vou amarrar aqui, tá? Pra fazer o outro lado. O outro lado é uma repetição, tá bom, pessoal? Eu vou subir 3 correntes e vou fazer 8 carreiras, do jeito que eu fiz do outro lado. 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de intervalo e o bloquinho de 3. 1, 2, 3. Aqui vai ser igualzinho o outro lado, tá? 1, 2, 3. Uma corrente. 1, 2, 3. Não tem segredo nenhum. Qualquer dúvida, vocês olhem aqui, ó. Eu tô fazendo essa carreira, onde tá o marcador aqui, essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A próxima é aberta. 1, 2, 3, 4, 5. A próxima é fechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E assim por diante. Aí, eu vou trabalhar minhas 8 carreiras desse lado e retorno com vocês, ok? Voltei aqui com a minha base pronta, 8 carreiras desse lado, 8 carreiras desse lado, ok? Ó, deu certinho, ó. Agora, pra quem já assistiu a aula do tapete, sabe que quando eu vou trocar de cor, eu travo um fio e coloco o outro, pra não ficar muitos arremates. Então, aqui, ó, eu vou abrir esse fio aqui, ó, bem grande, vou abrir, ó, um círculo bem grande. Vou passar meu cone por dentro desse círculo, ó, pra travar meu fio, tá? Que agora eu vou colocar o azul. Nós vamos fazer 5 carreiras de azul. Só que eu vou fazer só uma carreira a volta toda. E depois eu vou descer só lateral e frente. Eu não vou fazer a parte de trás, porque a caixa acoplada da minha cliente é grudada na parede. Depois eu vou explicar pra vocês como que a gente vai deixar essa capa certinha sem ela cair, tá bom? Aí eu travei meu fio aqui, ó. Travei, não tá... Tá vendo? Tá bonitinho aqui. Agora eu vou pegar o azul. Vou pegar o azul, vou amarrar ele aqui, aonde eu travei o meu, eu vou puxar o meu fio azul. Vou dar só um nozinho aqui, um nozinho suficiente. Deixar esse fio aqui pra depois eu arrematar ele, tá bom? Aqui, ó, eu já pego o meu fio, travo ele uma corrente e vou subir mais 2 correntes, completando 3. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro.
Dessa vez, pessoal, não tem quina, tá? É só bloquinho de 3 em todas as quinas, não vai ter quina, pra ele poder virar e encaixar certinho. Ó, e meu fiozinho cinza tá aqui atrás, ó. Ó, meu fiozinho tá aqui, eu não cortei ele, tá? Pra não dar muitos arremates. Tá bom? Deixa eu passar meu fio azul pro lado de cá, que daí fica mais fácil eu trabalhar. Bloquinho de 3, bem na quina aqui onde nós terminamos, uma corrente de intervalo. E vou fazer meus bloquinhos de 3 a volta toda. Lá no tapete são 5 carreiras de cada cor. Então, aqui no azul nós vamos trabalhar 5 carreiras, tá bom, pessoal? Se vocês escutarem algum barulho aí no fundo, é minha cachorrinha que tá aqui nos meus pés, ela tá brincando aqui, então às vezes vai ter algum barulhinho aí, tá bom? Ó, bloquinho de 3 com uma corrente de intervalo. É a mesma repetição da base aqui de cima, vai ser a base da cinturinha da caixa acoplada, como eu disse, a lateral e a frente, tá bom? Ó, bloquinho de 3, uma corrente de intervalo. Chegamos aqui na ponta do trabalho, na quina, né? Vamos trabalhar só um bloquinho de 3, tá bom? Que vai ficar emborcadinho. É assim mesmo, para depois encaixar na caixa acoplada. Ó, ficou emborcadinho, tá vendo? Parecendo o tapete da gente quando vira, que não dá certo, mas é assim mesmo. Eu vou fazer minha volta toda, ó. Vou usar os espaços que estão na lateral aqui, ó, tá vendo? Os espaços abertos que eu deixei, para trabalhar meu bloquinho, ó. Ok? Uma corrente de intervalo, pulo esse aqui. No próximo espaço, faço novamente um bloquinho de 3. Tá bom? Ó, tá aqui. E assim eu vou trabalhando, ó. Vou fazer até ali, quando chegar ali na base do quadradinho aqui, onde eu comecei a lateral. Ó, bloquinho de 3 e uma corrente de intervalo. Vai ficando assim. Ó, chegamos na quina, tá vendo? Naquela quina que nós fizemos 3 carreiras para fazer o centro da caixa acoplada. Vamos fazer aqui bem no espaço da quina. Um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? E uma corrente no próximo espaço de novo. Eu vou trabalhar minha volta toda assim e já retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui a minha volta toda, ó. Vai ser a única carreira do azul que a gente vai trabalhar a volta toda. As próximas vão ser só a lateral e a frente, tá? Atrás a gente não vai trabalhar, tá bom? Vou contar com vocês aqui, ó, junto com vocês, quantos bloquinhos a gente ficou a volta toda, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 blocos, tá bom? Eu vou desmanchar até aqui, que aqui eu fiz um pontinho a mais, tá? Mas vamos ficar com 36 blocos, tá? Deixa eu desmanchar só um pontinho aqui, ó, que eu passei um pontinho a mais. Então, eu vou completar ali, até ali, tá? Meus 36 bloquinhos. 2, 3, 1. Fica com um fiozinho aqui. 2, 3, na empolgação de fazer logo, ó, eu fiz 4 pontinhos no lugar só. Ainda bem que eu vi aqui, tá vendo? Eu já desmanchei ele. Uma corrente de intervalo. E nosso último bloquinho aqui. De número 36, tá? Uma corrente de intervalo, então, eu tô falando 36 bloquinhos, pessoal, nessa medida que a cliente me passou. Mas pode ser que o seu fique com mais ou menos, tá bom? Tem que acompanhar aí desde o começo do vídeo, do jeito que eu ensinei a fazer a medida, pra ver como que vai ficar a quantidade de bloquinhos de vocês, tá? Uma corrente de intervalo, vou vir aqui na terceira corrente, 1, 2, 3, e vou fechar com ponto baixíssimo. Ó. O meu fio cinza tá lá atrás, eu não cortei ele, tá bom? Deixa ele lá. Dá um jeitinho aqui do seu fio azul ficar de um lado e o cinza ficar do outro, e assim a gente vai trabalhando, tá bom? Pronto, já desenrolei meus fios aqui que eles estavam enrolados, ó, o cinza tá aqui
Esse aqui é do arremate e esse aqui é o que a gente vai continuar, tá bom, ó? Tá tudo aqui, ó. Não cortei ele. Agora, eu vou trabalhar só lateral, frente e lateral. Vou começar 1, 2, 3 correntes, mais uma de intervalo. E vou trabalhar meus bloquinhos, tá? 1, 2, 3. Uma corrente de intervalo. Em todos os espaços aqui, nós vamos trabalhar bloquinho de 3 pontos altos. É uma repetição, então vai chegar uma hora que a gente não precisa ficar repetindo tanto, tá bom? É só pra... Esse modelo é assim, né? Bloquinhos de 3. Então, a gente vai seguindo assim, tá? Bloquinhos de 3, bloquinhos de 3. Eu vou fazer o meu aqui, a lateral, né, que eu tô fazendo, a frente e a outra lateral. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto com vocês e a gente vê quantos bloquinhos a gente ficou, tá? Trabalhei aqui lateral, frente e lateral, até aqui. Ó, tá vendo, ó? Só isso que a gente vai trabalhar. Vou contar com vocês quantos bloquinhos, tá? Que ficaram. O primeiro foi aberto, né, ó. Aberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, agora o de vocês vai depender aí do tamanho que vocês estão fazendo, tá bom? O meu, a contagem a medida que a cliente me passou, que eu tô fazendo essa quantidade, tá bom? Então, eu vim trabalhando aqui até a lateral, tá? Ó, até a quina aqui da lateral, aqui tá a nossa lateral, quadradinha, tá vendo? Aí, aqui, esse aqui da quina, ó, eu vou fazer uma corrente e vou prender o meu ponto aqui no terceiro ponto alto aqui, ó, pra fechar. Aí, viro o meu trabalho, subo 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos aqui. Ó, aqui na lateral, tá? Uma corrente e vou novamente fazer bloquinhos de 3. Até chegar lá na outra ponta onde a gente iniciou, tá? Bloquinhos de 3, com uma corrente de intervalo. Aqui é a terceira carreira. A gente vai fazer um total de 5 carreiras na cor azul, tá bom, pessoal? Então, eu vou trabalhar todos esses meus pontos até chegar aqui, ó. Nessa lateralzinha aqui, onde eu subi essas 4 correntes, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Terminei aqui minha terceira carreira, que eu comecei aqui nesse canto. Fiz a lateral, fiz a frente e fiz a outra lateral. Cheguei aqui, onde eu comecei com essas 4 correntes. Uma corrente de intervalo e 3 pontos altos. Certo? Viro o meu trabalho, vou fazer minha quarta carreira. Dou uma viradinha aqui, ó. Vou fazer minha carreira aberta. 1, 2, 3 correntes e mais uma de intervalo, que as 3 correntes equivalem a um ponto, e a correntinha de intervalo pra gente passar para esse espaço e fazer um bloquinho de 3. Vou fazer novamente até chegar lá na pontinha, onde tá esse bloquinho de 3 aqui, ó. Aí, vocês percebem que a parte de trás ficou só uma carreira, e a parte da lateral e da frente, nós já estamos fazendo a quarta carreira, tá bom? Vou fazer minha carreira lá até o final. Na verdade, eu vou fazer 5 carreiras, então eu vou até o final e vou voltar, completar a minha quinta carreira, pra gente já trocar de cor, tá? E a gente travar esse fio azul e já pegar o cinza, tá bom? Pra gente fazer 5 carreiras no cinza, que aqui é só uma repetição. Se a gente ficar indo e voltando na mesma coisa, o vídeo fica enjoativo e fica muito longo, tá bom? Fica ruim pra edição e fica ruim pra rodar no YouTube, porque fica enjoativo. Ó, lateral, tá vendo? Ó, 4. Agora, eu vou pra parte da frente e depois eu vou pra outra lateral e paro aqui no finalzinho, neste bloquinho de 3 aqui, tá bom? E inicio novamente, quando eu terminar aqui, ó, que eu fizer aqui,
eu volto com vocês só para fechar e para iniciar a 5ª carreira, depois eu volto só na 6ª carreira, ok? Voltei aqui com as minhas 5 carreiras já prontas, ó. Tá vendo? A primeira fechada, aberta, fechada, aberta, fechada. Não sei se o de vocês vai terminar assim, porque depende do tamanho que vocês vão fazer aí, tá bom? Mas independente de começar ou aberta ou fechada aqui, tem que seguir esse padrão, tá? Tem que seguir esse padrão de uma carreira aberta, uma carreira fechada, pra ficar retinho aqui, ó. Porque ainda vai faltar, vai ter um acabamento aqui também. E a nossa caixa já tá formando, tá vendo? Já tá subindo já, ó. Tá ficando bonitinha. Tá? É só pro vídeo não ficar muito repetitivo, tá? Ó, ficou bem bonitinho. Agora eu vou travar meu fio, que eu vou fazer 5 carreiras no cinza. Ó, eu vou pegar o meu pontinho, terminei aqui, ó. Eu vou abrir ele bem grande, assim, ó, um círculo bem grande. Vou passar meu fio por dentro, ó, que minha mão passou por dentro. E vou travar esse fio aqui. Não tem perigo de desmanchar essas 5 carreiras, tá bom? Ó. Ela vai ficar aqui porque eu ainda vou usar. Isso é pra não ocorrer muitos arremates, tá bom, pessoal? Agora eu vou pegar o cinza que ficou aqui, ó. Que a gente deixou ele aqui. Eu vou trabalhar com ele, tá bom? Vou passar esse azul pro lado de cá. Pra ele não me atrapalhar. Vou virar meu trabalho, que é onde eu já vou começar, né? Vou ajeitar aqui pra ficar bonitinho. Ó, vou pegar o fio cinza aqui, ó. O azul tá aqui, tá vendo? Eu vou pegar o fio cinza aqui de trás, ó. E ele vai vir aqui pra esse primeiro pontinho aqui, ó. Ele tá bem folgadinho ali, ó. Eu vou pegar ele na mão, o azul tá ali por trás, ó. Eu vou pegar o meu cinza, ó. Ele tá aqui na minha mão, eu vou puxar uma correntinha. Só que depois que eu puxo essa correntinha, se ele ficar meio repuxado assim, ó, eu dou uma ajustada nele, que é pra ele ficar folgadinho, pra ele não ficar repuxado, não. E quando a gente for fazer a carreira de ponto baixo aqui, a gente vai esconder esse fio aqui, que ficou aqui, tá vendo, ó? Ele saiu aqui de trás, ó, e a gente vai esconder ele todinho. Ele vai ficar só esse nozinho aqui, ó, na parte do avesso, tá bom? Na parte do direito ele não vai aparecer. Então, eu fiz uma corrente aqui bem folgadinha, ó, travei ela e subi mais 2. Que aqui tá fechado, eu vou fazer o bloquinho de cima aberto, ó. Ó, tá vendo como ficou folgadinho? Que ele não pode ficar muito folgado, mas também não pode ficar repuxando o seu trabalho. Ó, ele tem que ficar maleável, tá vendo? E deixa nosso azul aqui que a gente vai usar ele depois. 3 correntes, uma de intervalo e os bloquinhos. Vou fazer a mesma sequência que eu fiz do azul, tá bom, ó? Comecei com uma carreira aberta, a próxima fechada, a próxima aberta. Vou fazer essa mesma sequência aqui. 5 carreiras do cinza. Quando eu fizer as 5 carreiras, eu retorno com vocês. Do mesmo jeito, só lateral, frente e lateral, tá bom? Atrás não trabalha. Trabalhei aqui minhas 5 carreiras na cor cinza. Completando 10 carreiras, né? Agora eu vou travar meu fio do cinza, porque eu vou precisar dele depois. E vou puxar meu fio azul, ok? Vou abrir aqui esse ponto, bem grande aqui, ó. Um círculo bem grande. Vou colocar minha mão por dentro. Eu vou puxar meu cone. E vou travar meu fio, tá, ó. Fio aqui travado. Ok? Voltei aqui com meu fio travado. Tive que dar uma paradinha por causa do barulho. Travei meu fio cinza, né? Agora eu vou lá na outra ponta onde tá meu fio azul, tá? Que eu vou fazer mais 5 carreiras com azul. Aí depois a gente já vai fazer o bico, tá bom? Não corta o cinza, tá, pessoal? A gente vai precisar dele. Deixa ele aqui no cantinho. Vou pegar meu fio azul aqui, ó. Vou segurar ele aqui. Vou pular uma corrente, que é a de espaço. Então, na terceira corrente aqui, eu vou puxar meu fio, ó. Ó. Vou deixar ele maleável, tá, ó. Se ele tiver muito apertado, você dá uma puxadinha nele antes de fazer as próximas correntes, ó. Ele tem que ficar maleável, ele não tem que ficar nem muito largo, porque depois a gente vai prender esse fio aqui, ele vai sumir, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes e já vou fazer mais 2 pontos altos aqui no espacinho aberto. Aqui eu não vou fazer com vocês, que a gente já fez essa repetição várias vezes, tá bom? Eu vou subir 5 carreiras do azul e volto aqui com vocês pra gente dar início ao bico, tá bom, ó? Aqui eu fiz 5, 10, então é minha 11ª, minha carreira de número 11, aqui no azul, tá bom? Vou fazer minhas 5 carreiras e volto com vocês.